Você sabia que o Epic Universe tem um moinho de vento que solta fogo de verdade, que tem mais de 125 mil azulejos em uma única área e tem um hotel dentro do parque que você acessa por uma área exclusiva? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas você está assistindo esse vídeo. Eu sou o Guilherme aqui da Turismo na Flórida e hoje eu trouxe para você as 10 curiosidades mais incríveis sobre o Epic Universe, o parque temático mais novo de Orlando e certamente um dos projetos mais ambiciosos do mundo. Antes de você ir embora achando que já sabe de tudo, eu te garanto que pelo menos 5 dessas curiosidades você não sabia. E se eu tiver errado, comenta aqui embaixo, tô curioso pra saber. Então fica com a gente até o final, porque a primeira curiosidade, spoiler, ela envolve uma tecnologia de reconhecimento facial. Antes de entrar nas curiosidades, deixa eu dar um contexto rápido pra quem tá caindo aqui de paraquedas. O Epic Universe abriu oficialmente as portas dia 22 de maio de 2025. Isso pode parecer uma data comum, mas não é. Esse é o primeiro parque temático a abrir em Orlando em 26 anos. Uma geração inteira de crianças cresceu sem ter um mísero parque temático novo. E o Epic Universe não é só uma expansão, é um parque novo, totalmente do zero, construído do absoluto nada a partir de agosto de 2019. Pra você ter uma ideia da escala, são 300 hectares. Isso é gigante. É o maior parque da Universal nos Estados Unidos. Ele só perde para a Universal da China, que ainda está em construção. O projeto foi adiado por causa da pandemia da Covid-19 e ficou parado entre julho de 2020 a março de 2021. Ele ainda tomou um susto com o furacão Milton, mas ele resistiu. E em maio de 2025, o mundo pôde finalmente conhecer o Epic Universe. Resultado final, 5 mundos imersivos completamente novos, 11 atrações principais, 2 shows ao vivo, 2 playgrounds temáticos e dezenas de lojas e restaurantes. E uma experiência que, segundo quem já foi, é diferente de tudo que já viu em Orlando. Isso é o Epic Universe. Agora sim, vamos às curiosidades. Reconhecimento facial no lugar dos ingressos. Primeira curiosidade e já começou forte. O Epic Universe é o primeiro parque da Universal no mundo a usar o reconhecimento facial na entrada dos parques. Isso mesmo, você chega na catraca, olha pra câmera e pronto. O sistema te identifica automaticamente, sem ficar procurando ingresso no e-mail ou no bolso ou sei lá. O sistema reconhece seu rosto e libera a entrada. E não para por aí, o reconhecimento facial também é utilizado dentro do parque para os armários, onde você guarda mochila, acessórios antes de entrar na atração. É uma tecnologia que torna tudo mais rápido, principalmente em dias mais lotados. É claro que isso levanta questões de privacidade de dados, mas em termos de experiência dentro do parque, é muito melhor. Layout inspirado na Disneyland? Essa aqui é uma curiosidade que os fãs de histórias dos parques temáticos vão adorar. O Epic Universe usa um layout que a gente chama de Hub and Spoke, ou seja, rodas e raios, como uma roda de bicicleta. No centro fica o Celestial Park, que é o hub, o ponto central. E desse hub saem as 4 áreas temáticas. A área do Mario, a área de como treinar seu dragão, do Harry Potter e dos monstros clássicos. E esse layout foi popularizado por quem? Pela Disneyland original, quando o Walt Disney abriu o parque lá na Califórnia em 1955. Sabe o que é o mais interessante? A Universal nunca tinha utilizado esse tipo de layout antes. O Studios e o Island ele tem um formato circular, você vai passando em círculo assim no parque. O Epic Universe rompeu essa tradição e usou um layout que ficou popularizado justamente pelo seu concorrente. E tem mais, cada mundo é completamente isolado do outro, com uma entrada temática própria, chamada de portal. Ou seja, quando você entra em um mundo, você não vê o outro. É como se você estivesse numa realidade totalmente separada. E essa temática de área separada, obviamente, foi popularizada pela Disney, em áreas como Star Wars Galaxy Edge e a Pandora, no Animal Kingdom. Só que a Universal levou para um outro nível aqui. O resultado é simplesmente impressionante. Você atravessa um portal e o cenário inteiro muda. Mascote original do parque. Essa curiosidade é muito boa, principalmente se você tá com criança por perto. O Epic Universe tem um mascote próprio, um personagem totalmente original criado especificamente para esse parque. Ele se chama Capitão Cacau. E olha que o Capitão Cacau não é qualquer urso. Ele é um ursinho carismático com uma estrela no olho, que viaja pelos cosmos ao lado de sua companheira, a Maya. A missão deles? Buscar doces por todo o universo para compartilhar com os visitantes do parque. Pode parecer uma ideia simples, mas ela é muito significativa, porque a Universal criou um personagem totalmente do zero. Ela não é inspirada em um filme, uma série ou algo popular. É uma aposta grande, porque você depende totalmente do charme do personagem, né? Você encontra produtos deles na loja Moonship Chocolates e Celestial Sweets, que fica no Celestial Park. E ele aparece em encontros com personagens dentro do parque. Ei, será que o Capitão Cacau daqui 50 anos vai ser tão famoso quanto o Mickey? Comenta aqui embaixo. 26 jardins e uma fonte interativa. Essa aqui é sobre o coração do parque, o Celestial Park. Muita gente foca nas atrações e esquece que o Celestial Park já é uma atração em si. Ele conta com 26 jardins temáticos diferentes. Isso mesmo, 26. Cada um com uma temática própria, uma cor própria, um design próprio. É aquele típico lugar que você senta no final de uma tarde e percebe que está num lugar totalmente diferente do que você já viu. No centro do Celestial Park fica o Astronômica, uma enorme fonte interativa em formato de bússola.
é o coração visual do parque. As crianças adoram brincar ali, os adultos adoram fotografar, e a iluminação de noite torna tudo isso simplesmente surreal. Também no Celestial Park fica a famosa montanha-russa Stardust Racers, e olha, eu vou te falar, é a melhor montanha-russa que a Universal já fez. Ela é uma montanha-russa dupla, onde dois carrinhos podem atingir até 100 km por hora, e eles ficam se cruzando no meio do caminho. Essa montanha-russa simula um cometa disparando pelo céu noturno. Ah, e nessa área também tem o Constellation Carousel, que é um carrossel mais voltado para as crianças. O Celestial Park também abriga o Helios Grand Hotel, o único hotel dentro dos limites do parque. Você pode literalmente dormir no parque. E os restaurantes ali? Bom, nós temos o Atlantic, que serve frutos do mar, mas também temos o Blue Dragon, com culinária asiática. O Celestial Park é o típico lugar que você passa tempo demais e não se arrepende. Detalhes do mundo do Harry Potter. Pra quem é fã do bruxo mais famoso do mundo, prepara o coração. O mundo de Harry Potter no Epic Universe é diferente de tudo que existe em qualquer outro parque. Enquanto as outras áreas te levam pra Inglaterra, o Ministry of Magic te leva pra Paris, dos anos 1920, com elementos do filme do Animais Fantásticos e, claro, do próprio Ministério da Magia. Mas o que me impressiona de verdade não é só a temática, são os detalhes que a Universal colocou nessa área. Quer ouvir uma que vai te impressionar? A área do metrô de Paris tem mais de 80 mil azulejos. 80 mil! E o espaço do Ministério da Magia soma mais de 125 mil azulejos. E isso, dá pra construir sei lá quantas casas com isso. São diversas cores e diversos tipos espalhados pela área inteira. Além disso, os prédios dessa área são os maiores construídos em toda a área da Universal de Orlando. Eles criam uma sensação de verticalidade parisiense que você nunca viu em nenhum outro parque. E a loja de varinhas? A Cosme Acacia Baguettes Magique? Perdão, meu francês. Tem um lustre feito com mais de 800 varinhas de cristal. 800 varinhas num lustre. Esse é o nível de detalhe que a Universal fez. A atração principal do Harry Potter and the Battle at the Ministry usa elevadores unidirecionais. Ou seja, você sobe, desce, vai pra esquerda, direita, pra todo canto. Enquanto persegue Dolores Umbridge, ao lado de Harry, Ron e Hermione. Ela é intensa, bonita e diferente de qualquer coisa que você já fez na vida. O Dark Universe e os 6.500 pontos de luz. Entrando no lado mais sombrio do Epic Universe. O Dark Universe é o mundo dos monstros clássicos da Universal. E antes que você pense, é coisa de adulto, eu não vou levar as crianças. Espera, ele é sombrio na estética, mas é totalmente adequado para a família. É mais Halloween mágico e gostoso do que terror de verdade. Como se fosse uma noite assombrada da Disney, mas em formato permanente. Agora alguns detalhes que tornam o Dark Universe completamente extraordinário. O mundo tem mais de 6.500 pontos de iluminação. 6.500. Muitos deles foram projetados sob medida, só para contar a história dos vampiros e cientistas do vilarejo. A Universal não comprou luminárias prontas, ela realmente fabricou as próprias. O moinho de vento que fica próximo da montanha-russa Curse of the Werewolf, em determinados momentos do dia, literalmente pega fogo. As pás do moinho entram em chamas de verdade. É um efeito especial ao vivo e programado, que surpreende qualquer um que passa por ali. Enquanto você caminha pelo mundo, preste atenção nas pegadas. Elas começam como pegadas de humano normal, e elas vão se tornando pegadas de lobisomem. É o típico detalhe que você só percebe na segunda ou terceira vez. Então, se você for na primeira vez e não olhar isso, fica tranquilo. O dragão que voa de verdade. Essa é especialmente para quem é fã de como treinar seu dragão. A Isle of Burg é a maior dos 4 mundos temáticos. Ela é absurdamente imersiva. Você realmente sente que entrou numa vila viking habitada. O maior destaque de todos é o The Untrainable Dragon, o show ao vivo que tem nessa área. E agora vem um número que vai te surpreender. O Banguela, o dragão principal do espetáculo, tem asas de 8 metros de envergadura e pesa simplesmente meia tonelada, 525 quilos. E ele voa ali no teatro. Ele voa de verdade, tá? Ele é suspenso. Ele tem mecanismos complexos e durante o show ele literalmente voa por cima da cabeça do público. Imagina se isso cai, né? A Isle of Burg é uma das áreas mais queridas do Epic Universe e não é difícil entender o porquê, né? A montanha-russa fora do trilho. Essa aqui é pra quem ama videogame. A Super Nintendo World do Epic Universe não é igual ao do Japão nem a da Califórnia. Orlando ganhou uma versão ainda maior, com uma área inteira dedicada ao Donkey Kong. E é nessa área que fica a atração Minecart Madness. E a Minecart Madness não é uma montanha-russa normal. Ela foi criada com tecnologia que a Universal batizou como Boom Coaster. A tecnologia funciona assim. Os trilhos que os passageiros conseguem ver, eles são falsos. Desculpa estragar a magia. O trem, ele se move numa trilha oculta, embaixo da trilha que você vê. Ou seja, você tá com um carrinho aqui, tem um trilho que você consegue ver, mas na verdade o trilho que funciona é o de baixo. E a trilha fácil foi projetada com lacunas, ou seja, buracos no meio do trilho. O resultado? Do ponto de vista de quem tá no trem, parece que a montanha-russa tá fora do trilho. Ela tá literalmente pulando de um trilho pro outro. É tipo naquelas fases de videogame mesmo. Quando essa montanha-russa pula de um trilho pro outro, a sensação é simplesmente única. E isso é uma atração que quebra a realidade, né? Você sabe que é uma montanha-russa, que nada daquilo vai te machucar, mas na sua cabeça parece que o trilho simplesmente desapareceu. É um nível de ilusão que nenhum outro
outro parque tem toda essa forma. Um detalhe da área do Mario que só tem em Orlando. Na entrada do parque você entra por aquele cano verde, aquele famoso cano do jogo do Mario, assim como na Califórnia e no Japão. Porém, em Orlando você tem uma escada rolante. Por quê? Porque a área é muito grande, ou seja, até no cano de entrada a Universal pensou nos detalhes. Além do Mario Kart Bowser's Challenge, que usa realidade aumentada para simular uma corrida de kart, ainda tem Yoshi's Adventure, que é uma atração mais tranquila para os menores da família. A maior Universal dos Estados Unidos. Essa é sobre tamanho, escala e grandiosidade. Eu já mencionei que o Epic Universe tem 300 hectares, mas eu quero que você entenda o que realmente isso significa. Os outros parques da Universal, o Universal Studios e o Island of Adventure ficam no Campus Norte, com cerca de 735 acres. O Epic Universe fica no Campus Sul, com mais ou menos 750 acres. É basicamente uma segunda Universal, maior que a primeira e construída a poucos quilômetros. Para se hospedar perto do Epic Universe, a Universal construiu não um, não dois, mas 3 hotéis novos. O Helios Grand Hotel, que eu já falei aqui, que fica dentro do parque, o Stella Nova com temática de cosmos e o Terra Luna Resort, com um tema mais verde, meio dourado. O impacto econômico do Epic Universe foi calculado como enorme, isso antes mesmo da inauguração. A Universal previu cerca de 14 mil novos empregos e quase o dobro da receita tributária. Para uma cidade que já depende do turismo, isso aqui é simplesmente transformador. Orlando sabe que o Epic Universe mudou totalmente o jogo pelos próximos 20 anos. A minha recomendação para quem tá pensando em visitar o Epic Universe: reserve pelo menos 2 dias. São muitos detalhes que você tem que olhar e você pode acabar não fazendo tudo em um dia. Cronos, portais e arquitetura do parque. E chegamos à última curiosidade, a que eu guardei pro final. E eu espero que você entenda por que essa é especial. Não é só uma estatística impressionante. É sobre o conceito que norteia tudo sobre o Epic Universe. A Universal chamou o Cronos de ícone do parque. Ele fica bem na entrada, é a primeira coisa que você vê quando você chega. Uma torre enorme que funciona como o portal entre os mundos. A narrativa do parque diz que Cronos usa a energia do universo para abrir portais de outros mundos. E isso meio que justifica a história, né? Porque como seria possível um mundo de cogumelos, o Paris de 1920, um mundo de monstros clássicos ou uma ilha viking? Tudo isso, é claro, com um jardim celestial. A Universal chegou a criar uma réplica de 9 metros de Cronos e saiu em uma turnê pelas cidades dos Estados Unidos. Isso antes da abertura do parque. Foi como se fosse uma estratégia de marketing para já promover no parque. E o mais legal de tudo, cada portal tem sinalização em LED que pode ser customizada. Eles são temáticos para cada mundo e tem uma transição visual clara, que você está entrando em outro mundo, você está prestes a entrar numa realidade totalmente diferente. É criativo, é original e é uma das razões porque as pessoas entram no Epic e saem falando que é algo totalmente diferente. Antes de encerrar, deixa eu te dar algumas dicas, porque informação sem aplicação não serve de nada, né? Use e abuse do Single Rider. Para quem não está viajando em grupo ou não se importa de ficar alguns momentos longe da família, a fila Single Rider costuma ser consideravelmente mais rápida. É uma opção para você pegar menos fila. Outra dica, essa é importante para quem mora no Brasil e tá vindo para cá pela primeira vez. O Epic Universe fica ao sul dos outros parques, ou seja, ele não tá na mesma área dos outros dois. Se você tá indo pro Epic Universe e digitar, sei lá, City Walk, você tá no lugar errado. Você precisa de transporte, seja carro, Uber, ônibus, qualquer coisa, mas planeja a logística antes de chegar. Se você vai com criança, reserve um tempo generoso para a Ilha de Burke, principalmente na área de Viking Training Camp. Vai por mim, tirar as crianças de lá é uma missão. Outra dica, é claro, é garantir os nossos serviços de guia da turismo na Flórida. Nós vamos indicar os melhores restaurantes, os melhores horários de fila para você aproveitar tudo ao máximo. Eu já vi muita gente perguntar se o Epic Universe é melhor ou pior que a Disney. E eu vou ser bem honesto, isso aí não é uma resposta simples. São experiências diferentes, com públicos diferentes e com pontos fortes totalmente diferentes. O que o Epic Universe está fazendo melhor que a Disney, na minha opinião? Imersão por área. Cada mundo do Epic Universe é projetado para ser uma experiência completa e autossuficiente. Você não vê nenhuma parte de outro mundo. A Disney tem áreas assim, como o Galaxy Edge ou a Pandora, mas o Epic Universe fez o parque inteiro desse estilo. A tecnologia de algumas atrações, como Minecart Madness ou Monsters on Chain, é realmente totalmente diferente de todos os outros parques. Por outro lado, a Disney tem 70 anos de legado emocional. Mickey Mouse, Cinderella, Star Wars, Marvel, realmente é difícil competir. Então, você quer que eu seja mais honesto? Se você estiver planejando uma viagem para Orlando, não tente escolher entre Universal e Disney. Você precisa ir nos dois. Eles são complementares, eles não são concorrentes. E Orlando agora com Epic Universe é um destino que justifica facilmente de pelo menos 10 a 14 dias. E é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das 10 curiosidades do Epic Universe. Um parque que com certeza vai ser destino obrigatório de quem visitar Orlando pelos próximos 10, 20, 30, 40 anos. Se você gostou desse vídeo, faz um favor imenso pra mim. Curte, por favor. Ah, claro, e comente aqui embaixo qual curiosidade mais te impressionou. E claro, mande para aquele amigo e familiar que não sabia de nenhuma dessas curiosidades. Se você tá planejando uma viagem para Orlando, já sabe, né? Entre em contato com a Turismo na Flórida. A
nossa equipe de especialistas vai estar 100% pronta e disposta a te ajudar a fazer a viagem dos sonhos. Então é isso, pessoal. Um abraço e nós nos vemos nas filas.